muito antes de castelos medievais, muito antes de cavaleiros empunharem espadas, e muito antes de alguém imaginar um dragão voando sobre uma montanha. Os povos da Mesopotâmia já contavam histórias sobre criaturas gigantescas e seres associados ao caos. A Mesopotâmia era uma região extraordinária. Entre os rios Tigre e Eufrates, surgiram cidades, templos, palácios, sistemas de escrita, leis e algumas das primeiras grandes tradições literárias conhecidas. Entre essas tradições está o Enuma Eli, um poema babilônico sobre a criação, e é nele que encontramos uma das figuras mais impressionantes da nossa história, Tiamat. Mas antes de falar sobre ela, precisamos entender o mundo em que sua história acontece. No começo, segundo o poema, existiam águas primordiais. De um lado, Apsu, associado às águas doces. Do outro, Tiamat, associada às águas salgadas. Da união dessas águas, surgem outras divindades, e a partir delas, novas gerações de deuses começam a aparecer. O universo começa a se encher de divindades. Mas nem todos estavam satisfeitos com isso. Apsu começa a considerar a possibilidade de destruir os deuses mais jovens. O conflito começa, e a situação fica cada vez mais perigosa. Então surge uma nova figura. Ea, também conhecido como Enki em outras tradições mesopotâmicas. Ele descobre o plano de Apsu e consegue derrotá-lo. Depois disso, Tiamat permanece, e os acontecimentos tomam outro rumo. Os deuses mais jovens continuam crescendo, e Tiamat passa a ser associada à reação contra eles. Ela cria criaturas monstruosas para enfrentar os deuses. E aqui, a história começa a ficar ainda mais próxima daquilo que imaginamos quando ouvimos a palavra dragão. O poema menciona uma série de seres monstruosos, entre eles, serpentes gigantescas, dragões, monstros marinhos, homens escorpião, leões demoníacos e outras criaturas híbridas. Tiamat coloca essas criaturas sob o comando de Kingu, uma divindade que recebe uma posição de liderança. Ela entrega a ele as tábuas do destino. Com elas, Kingu recebe enorme autoridade. Agora, o conflito entre os deuses não era mais apenas uma disputa. Era uma guerra. De um lado, as divindades mais jovens. Do outro, Tiamat e suas criaturas. E então surge o personagem que mudaria tudo. Marduk. Marduk era uma divindade ligada à cidade da Babilônia. Ele aceita enfrentar Tiamat, mas coloca uma condição. Se vencer, ele deverá receber autoridade sobre os outros deuses. Eles concordam. Marduk se prepara. Ele leva consigo armas, arcos, uma rede e os 4 ventos. Então, Marduk encontra Tiamat e o confronto começa. Tiamat tenta atacar, mas Marduk utiliza os ventos para impedir que ela feche a boca. Ele lança uma flecha e, finalmente, Tiamat é derrotada. O corpo da criatura é dividido. E aqui acontece algo fundamental para a cosmologia do poema. Marduk utiliza o corpo de Tiamat para organizar o universo. Uma parte se torna o céu, outra parte, a terra. Ele estabelece os astros, organiza o tempo, define os caminhos das estrelas. A partir do corpo do caos, surge uma ordem, e Marduk se torna o grande soberano entre os deuses. Essa história é muito mais do que uma simples luta contra um monstro. Ela apresenta um tema encontrado em várias mitologias antigas: a ordem vencendo o caos. Mas existe algo importante para a nossa história. Tiamat não é simplesmente um dragão no sentido moderno. Ela é uma divindade primordial. Sua representação varia conforme a tradição
e às interpretações modernas. O próprio texto do Enuma Elish é mais complexo do que a imagem popular de uma enorme criatura alada cuspindo fogo. Mas a tradição de Tiamat ajudou a formar uma longa linhagem de histórias sobre serpentes gigantes, monstros aquáticos, criaturas primordiais e forças associadas ao caos. E isso nos leva a outra criatura mesopotâmica, uma que aparece representada em arte antiga com corpo híbrido, cabeça semelhante à de uma serpente, corpo coberto de escamas, patas de animais diferentes. Seu nome é Mu, e sua aparência seria tão marcante que sua imagem sobreviveria em monumentos da Babilônia. Mas ao contrário de Tiamat, essa criatura não era simplesmente um inimigo. Ela estaria ligada ao próprio poder de Marduk. Quando pensamos na antiga Babilônia, é fácil imaginar apenas grandes muralhas, templos e palácios, mas havia algo muito mais interessante escondido na decoração dessas construções. Criaturas, e entre elas, uma se destacava, um animal híbrido, pescoço comprido, corpo coberto de escamas, cabeça semelhante à de uma serpente, chifres, patas dianteiras que lembravam as de um felino, e patas traseiras associadas a uma ave. Seu nome era Mu. A pronúncia pode parecer estranha para nós, mas o significado está relacionado a uma criatura ou serpente feroz, e sua imagem aparece em um dos lugares mais famosos da Babilônia, a Porta de Ishar. Imagine entrar na Grande Babilônia. Diante de você, uma enorme estrutura decorada com milhares de tijolos esmaltados, e entre as figuras representadas, leões, touros e os misteriosos Mu. A criatura caminhava pelas paredes, e não estava ali por acaso. O Mu estava associado principalmente ao deus Marduk, o mesmo deus que, segundo Enuma Elish, derrotou Tiamat. Isso cria uma ligação interessante. Tiamat, a força primordial associada ao caos. Marduk, o deus que derrota o caos e estabelece a ordem. E Mu, a criatura associada ao vencedor. O dragão da Babilônia não era simplesmente um monstro que deveria ser derrotado. Ele podia representar poder, proteção, autoridade. Isso é importante, porque quando chegarmos à China, encontraremos novamente uma criatura chamada de dragão, mas que também não será necessariamente maligna. O conceito de dragão muda de cultura para cultura. Na Babilônia, a criatura aparece ligada ao poder divino e à autoridade de Marduk. Mas de onde veio essa criatura? Essa pergunta ainda é difícil. Não existe uma evidência simples dizendo: os babilônios encontraram determinado animal e transformaram-no em Mu. O mais provável é que sua aparência tenha sido construída através da combinação de diferentes animais conhecidos. Uma cabeça semelhante à de uma serpente, um corpo escamoso, patas de animais terrestres, patas traseiras associadas a aves, chifres. A criatura não precisava existir na natureza. Ela precisava fazer sentido dentro do universo simbólico da Babilônia. E isso é algo que encontraremos repetidamente na história dos dragões. O dragão é frequentemente uma mistura. Ele reúne características de animais diferentes: a força de um leão, a capacidade de uma serpente, a velocidade de uma ave, a imponência de um animal gigantesco. E assim, surge uma criatura maior do que qualquer animal individual. Mas a Babilônia não seria a única civilização a imaginar grandes serpentes e monstros. No Egito Antigo, uma serpente gigantesca apareceria diariamente nas histórias religiosas. Seu nome, Apep, também conhecido como Apófis, e sua história é muito diferente da de Mu. Apep era uma enorme serpente associada às forças do caos. Todas as noites, segundo a tradição egípcia, o deus solar atravessava o mundo subterrâneo. E durante essa jornada,
Apep tentava impedir o renascimento do sol. A batalha se repetia, noite após noite. Ra e seus aliados enfrentavam a serpente, e quando Apep era derrotado, o sol poderia novamente surgir. Mas existe uma diferença interessante. Apep não era simplesmente um dragão guardando um tesouro. Ele representava algo muito maior, o caos. O mundo egípcio era profundamente marcado pela ideia de ordem. Os egípcios possuíam o conceito de Maet. Maet representava ordem, equilíbrio e harmonia. Apep representava o contrário, desordem, caos, a ameaça de destruição. Assim, mais uma vez encontramos uma criatura serpentina enfrentando uma força associada à ordem. E começamos a perceber um padrão. Mesopotâmia, Egito, em diferentes culturas antigas, grandes serpentes e criaturas monstruosas aparecem associadas a forças primordiais, ao caos ou ao mundo sobrenatural. Mas ainda não encontramos o dragão europeu que conhecemos. Ainda não temos um cavaleiro. Ainda não temos uma princesa. Ainda não temos um monstro sentado sobre uma montanha de ouro. Para chegar lá, precisamos atravessar o Mediterrâneo e entrar em um mundo onde monstros fariam parte das maiores histórias de heróis. A Grécia Antiga. Ali, encontraremos criaturas que guardavam árvores, serpentes que protegiam tesouros, monstros com várias cabeças, e um dos maiores inimigos de Hércules. Na Grécia Antiga, os monstros faziam parte das histórias sobre deuses e heróis. Eles guardavam lugares, protegiam tesouros, impediam que alguém chegasse a determinados destinos, ou simplesmente representavam perigos que somente um herói poderia enfrentar. E entre essas criaturas, as serpentes gigantes ocupavam um lugar especial. Uma das mais conhecidas era Ladon, segundo algumas tradições. Ladon era um enorme dragão ou serpente encarregado de proteger as maçãs de ouro do Jardim das Hespérides. Essas maçãs não eram frutas comuns. Elas pertenciam às divindades e estavam associadas a um dos grandes trabalhos de Hércules. O herói precisava conseguir as maçãs, mas havia um problema. O jardim era protegido, e Ladon estava lá. As descrições variam conforme os autores antigos. Em algumas tradições, ele possui muitas cabeças. Em outras, é simplesmente apresentado como uma serpente monstruosa. Isso é importante. A mitologia grega não tinha um único manual do dragão. Cada autor podia transmitir uma versão diferente, e isso acontecia com frequência na mitologia antiga. As histórias eram transmitidas oralmente, depois foram registradas por diferentes escritores. Por isso, uma criatura poderia aparecer com características diferentes dependendo da época e do autor. Mas Ladon não era a única criatura desse tipo. Havia também a Hidra de Lerna. E aqui, a história fica ainda mais famosa. A Hidra vivia próxima às águas de Lerna. Era uma criatura monstruosa. Seu corpo era semelhante ao de uma serpente e possuía várias cabeças. Mas havia algo terrível. Quando uma cabeça era cortada, outra podia nascer em seu lugar. Em algumas versões, 2 novas cabeças surgiam. Hércules precisava enfrentá-la como parte de seus trabalhos, mas rapidamente percebeu que força bruta não seria suficiente. A cada cabeça cortada, o problema poderia ficar maior. Então Hércules contou com a ajuda de Iolau. Enquanto Hércules cortava uma das cabeças, Iolau queimava o local onde ela havia sido arrancada. A ideia era impedir que novas cabeças surgissem. Finalmente, Hércules conseguiu derrotar a criatura, e a história da Hidra deixou uma expressão que atravessaria os séculos. Um problema que cresce quando tentamos eliminá-lo. Mas ainda existe uma criatura grega que merece atenção. Scylla. Scylla era associada ao mar. As descrições variam bastante,
mas ela aparece como uma criatura monstruosa que ameaça navegadores. E isso nos leva a outra característica importante dos monstros antigos: o mar. Para os povos antigos, o oceano era um território desconhecido. Não era possível enxergar o que existia abaixo da superfície. Não havia mapas completos. Não existiam submarinos. Não existiam satélites. E histórias sobre monstros marinhos eram uma maneira de transformar o desconhecido em algo compreensível. Serpentes gigantes, criaturas com várias cabeças, monstros que destruíam navios. O mar se tornou um dos grandes lugares onde os monstros poderiam existir. Mas existe uma criatura ainda mais importante para a nossa história: o Drácon. Essa palavra grega está relacionada à ideia de serpente ou criatura serpentina, e ela aparece em diferentes histórias. Um exemplo está no mito de Jasão e os Argonautas. Jasão precisava recuperar o velocino de ouro, mas o objeto era protegido, e novamente uma criatura semelhante a um dragão estava envolvida. O guardião permanecia junto ao velocino. Era uma serpente monstruosa, e Jasão precisava superar essa proteção para alcançar seu objetivo. Mais uma vez, o dragão não precisava ter asas, não precisava cuspir fogo. Ele era essencialmente uma criatura serpentina gigantesca. E isso nos mostra uma coisa: a palavra dragão sofreu uma transformação ao longo da história. O Drácon grego estava muito mais próximo de uma serpente monstruosa do que do dragão medieval que conhecemos. O dragão alado, com 4 patas, escamas e fogo, ainda estava longe de se tornar o modelo dominante. Mas as histórias gregas influenciariam profundamente o mundo romano. E os romanos também herdariam várias dessas criaturas. Mas enquanto o Mediterrâneo desenvolvia seus monstros, no norte da Europa, outra tradição estava tomando forma. Uma tradição de guerreiros, deuses, gigantes, serpentes e criaturas que não eram simplesmente inimigos de um herói. Algumas eram tão grandes que poderiam envolver o próprio mundo. As histórias dos povos nórdicos eram povoadas por deuses, gigantes, monstros e criaturas sobrenaturais. E entre todas elas, poucas eram tão assustadoras quanto Jormungandr, também conhecida como Serpente de Midgard. Ela era filha de Loki, e sua mãe era a gigante Angerboa. Loki e Angerboa tiveram 3 filhos que seriam extremamente importantes para o destino dos deuses: Fenrir, o enorme lobo; Jormungandr, a serpente; e El, associada ao mundo dos mortos. Os deuses sabiam que essas criaturas poderiam representar uma ameaça. Por isso, tentaram controlá-las. Fenrir foi acorrentado. El foi enviada para governar o mundo dos mortos. E Jormungandr foi lançada ao mar. Mas algo inesperado aconteceu. A serpente começou a crescer, e continuou crescendo, até se tornar tão gigantesca que conseguiu circundar Midgard, o mundo dos humanos. Seu próprio corpo se estendia ao redor do mundo, e sua cauda ficava presa à sua boca. Por isso, Jormungandr não era apenas uma serpente gigante. Ela era praticamente uma representação do próprio limite do mundo conhecido, e sua história estaria ligada diretamente a Thor. Os dois eram inimigos, e em várias histórias, Thor tenta matar a serpente. Uma das mais famosas acontece durante uma pescaria. Thor sai para o mar acompanhado pelo gigante Ymir. Ele usa uma cabeça de boi como isca e lança a linha. Algo morde. Thor puxa, e o que surge das profundezas é Jormungandr. A serpente se ergue. Thor prepara seu martelo, e por um momento parece que finalmente vai derrotá-la. Mas a história não termina ali.
em algumas versões. Ymir corta a linha. A serpente desaparece novamente no mar. Mas isso não seria o fim, porque o verdadeiro confronto entre Thor e Jormungandr aconteceria no Ragnarok, o fim dos tempos na mitologia nórdica. Quando o Ragnarok chegar, Jormungandr deixará o oceano. Ela avançará sobre a terra, e seu movimento espalhará veneno. Thor irá enfrentá-la. Dessa vez, o deus conseguirá matar a serpente. Mas existe um preço. Depois de derrotar Jormungandr, Thor caminhará apenas alguns passos. O veneno da serpente o atingirá, e Thor morrerá. É uma das características mais interessantes da mitologia nórdica. Mesmo os maiores deuses não são completamente invencíveis. A vitória pode existir, mas pode ter um preço terrível. Jormungandr também mostra outra característica importante dos dragões. Ela não é apenas um monstro. Ela representa algo muito maior. O perigo que existe além dos limites do mundo conhecido. O oceano, o desconhecido, o caos e o destino inevitável. Mas Jormungandr não era a única criatura semelhante a um dragão na tradição nórdica. Existia outra. E essa talvez esteja muito mais próxima do dragão que conhecemos hoje. Seu nome, Fafnir. Mas Fafnir não nasceu como um dragão. Ele era originalmente um homem. E sua transformação aconteceu por causa de algo que aparece repetidamente nas histórias de dragões. O ouro. Fafnir era filho do rei anão Reismar e possuía 2 irmãos, Regin e Otr. A família estava ligada a uma riqueza extraordinária, mas uma tragédia envolvendo ouro acabaria destruindo tudo. Otr seria morto, e uma compensação deveria ser paga. O tesouro utilizado para compensar a família carregava uma maldição. Fafnir desejava aquela riqueza, cada vez mais, até que sua ganância o transformou. Ele se tornou uma criatura monstruosa, um dragão, e passou a guardar o tesouro. Aqui encontramos uma mudança importante. Fafnir não é uma criatura primordial. Não nasceu do caos. Não era filho de um deus. Era um homem transformado pela própria ganância. E essa ideia teria enorme influência na imagem posterior do dragão europeu. O dragão passa a ser a criatura que guarda ouro, a criatura que vive em cavernas, a criatura que representa a cobiça, e um herói surgiria para enfrentá-lo, Sigurd. O confronto entre os dois se tornaria uma das histórias mais famosas da tradição germânica e nórdica. Mas existe algo ainda mais curioso. A imagem de Fafnir ajudaria a aproximar o dragão de uma ideia que se tornaria muito poderosa na Europa. O monstro como representação dos vícios humanos. Não era apenas uma criatura para ser derrotada. Era a própria ganância transformada em monstro. E essa ideia sobreviveria. Séculos depois, a Europa medieval começaria a transformar os dragões em criaturas associadas ao pecado, ao mal e ao demônio. Mas antes disso, precisamos entender como essa transformação aconteceu. Durante a antiguidade, o dragão não possuía uma única personalidade. Na Mesopotâmia, criaturas semelhantes a dragões podiam estar ligadas ao poder divino. No Egito, a grande serpente podia representar o caos. Na Grécia, serpentes monstruosas guardavam tesouros de lugares sagrados. Na tradição nórdica, Jormungandr era uma criatura gigantesca ligada ao destino do mundo. Fafnir representava a ganância. Mas na Europa cristã medieval, uma nova interpretação começaria a dominar. O dragão passaria a ser associado ao mal. E uma das histórias que mais ajudaram a popularizar essa imagem foi a de São Jorge. Mas existe um detalhe importante.
A história que conhecemos hoje como São Jorge e o Dragão não aparece nos primeiros relatos sobre Jorge. A tradição sobre o santo é antiga. Jorge é geralmente apresentado como um soldado cristão que teria sido martirizado durante as perseguições do Império Romano. Mas a famosa história do dragão seria desenvolvida posteriormente. Segundo a tradição medieval, havia uma cidade aterrorizada por um enorme dragão. A criatura vivia próxima da cidade, e os habitantes precisavam oferecer animais para mantê-la afastada. Mas chegou o momento em que os animais já não eram suficientes. E então, o dragão passou a exigir pessoas. A cidade começou a escolher vítimas, até que chegou a vez da filha do rei. A princesa seria entregue à criatura. Ela foi levada para fora da cidade e esperou pelo dragão. Então, um cavaleiro apareceu. Jorge. Ele encontrou a jovem e descobriu o que estava acontecendo. Então enfrentou o dragão. A batalha começou. Jorge atacou a criatura e conseguiu feri-la. Em algumas versões, a princesa utiliza seu cinto para conduzir o dragão ferido. Ela leva a criatura de volta para a cidade e o povo fica aterrorizado. Jorge então promete matar o dragão, mas exige que os habitantes abandonem seus antigos cultos e aceitem o cristianismo. A história termina com a morte do dragão e Jorge se torna o herói. Mas essa história não deve ser tratada simplesmente como um relato histórico. Ela pertence à tradição hagiográfica medieval, ou seja, histórias construídas e transmitidas sobre a vida e os feitos dos santos. E sua importância está justamente no que ela representa. O dragão deixou de ser apenas uma criatura monstruosa. Agora ele podia representar o mal, e o cavaleiro representava aquele que enfrenta o mal. A batalha ganha um significado simbólico. O santo derrota o monstro. A fé derrota o mal. A ordem derrota o caos. E essa estrutura seria repetida inúmeras vezes em histórias posteriores. Mas por que o dragão? Uma das razões está nas próprias tradições bíblicas e cristãs. A serpente já possuía um papel importante nas Escrituras. No livro de Gênesis, a serpente aparece na história do Jardim do Éden. No Apocalipse, a imagem se torna ainda mais explícita. O texto fala do grande dragão, identificado com a antiga serpente. E essa associação entre serpente, dragão, Satanás teria enorme influência na imaginação cristã. A partir daí, criaturas serpentinas poderiam ser utilizadas artisticamente para representar forças malignas, e isso ajudaria a transformar o dragão em um símbolo recorrente do mal. Mas a tradição medieval não parou aí. O dragão começou a aparecer em pinturas, manuscritos, esculturas, igrejas, brasões, e sua aparência começou a se aproximar cada vez mais do dragão que conhecemos. Corpo de réptil, 4 patas, garras, asas, chifres, cauda e, cada vez mais, fogo. Mas existe uma curiosidade. Nem todos os dragões medievais eram exatamente iguais. Alguns tinham asas, outros não. Alguns tinham 2 patas, outros 4. Alguns pareciam serpentes, outros pareciam crocodilos gigantes. A imagem ainda estava evoluindo, e o dragão também começou a aparecer em histórias de cavaleiros. O monstro vive em cavernas, protege tesouros, ataca vilarejos, é derrotado por um herói, e sua morte representa uma vitória sobre alguma ameaça. Essa fórmula seria tão poderosa que sobreviveria por séculos. Mas existe outro elemento que ajudou a consolidar a imagem do dragão: o fogo. Porque justamente fogo. Não sabemos exatamente quando essa característica se tornou dominante.
Mas existem várias razões possíveis. O fogo era associado ao inferno, à destruição, à guerra, ao poder. Uma criatura que pudesse cuspir fogo seria naturalmente mais assustadora. E visualmente, era perfeita para as histórias. Imagine um animal gigantesco escondido em uma caverna, seus olhos brilhando no escuro, fumaça saindo de suas narinas. E então, uma explosão de fogo. O dragão se tornava praticamente a personificação do perigo. Mas havia um outro detalhe: o tesouro. Fafnir já havia ajudado a estabelecer essa associação nas tradições germânicas. Na Europa medieval, ela se tornaria ainda mais forte. O dragão guarda ouro. O ouro representa riqueza. E a criatura que vive cercada por riquezas também pode representar a cobiça. Assim, a imagem do dragão foi acumulando características ao longo do tempo. A serpente antiga, o monstro, o caos, o mal, a ganância, o fogo, o tesouro e o cavaleiro, o herói que enfrenta tudo isso. Mas enquanto a Europa transformava o dragão em uma criatura demoníaca, no outro lado do mundo, uma civilização estava construindo uma imagem completamente diferente. Na China, o dragão não era necessariamente um inimigo. Ele podia ser uma criatura associada à chuva, à água, à fertilidade, ao poder e até ao próprio imperador. Na Europa medieval, o dragão era cada vez mais associado ao perigo. Era o monstro, o inimigo do cavaleiro, a criatura que guardava tesouros, a representação do mal. Mas milhares de quilômetros a leste, outra tradição havia construído uma imagem completamente diferente. Na China, o dragão não precisava ser derrotado. Ele podia ser reverenciado. Era uma criatura ligada à natureza, à água, à chuva, aos rios e ao poder. O dragão chinês é conhecido como Long, e sua aparência é muito diferente do modelo europeu. Ele normalmente possui um corpo longo e serpentino. Não precisa ter asas. Mesmo assim, pode voar, pode atravessar as nuvens, pode entrar na água e pode controlar fenômenos naturais. Essa característica já mostra que estamos diante de um conceito diferente. O dragão chinês não é simplesmente um animal monstruoso. Ele é uma criatura sobrenatural associada às forças da natureza. Mas de onde veio essa imagem? Não existe uma única resposta. A tradição chinesa é extremamente antiga. Representações de criaturas semelhantes a dragões aparecem em objetos e artefatos de períodos muito anteriores à formação do Império Chinês. Durante milênios, essas imagens foram sendo transformadas. Diferentes animais parecem ter contribuído para a aparência do dragão. Serpentes, peixes, crocodilos, cervos, aves e outros animais. O resultado foi uma criatura híbrida, uma espécie de composição do mundo natural. Mas existe algo ainda mais importante: a água. Para as sociedades agrícolas, a chuva era essencial. Sem chuva, as plantações poderiam morrer. Com chuva suficiente, a terra poderia produzir alimento. Por isso, uma criatura associada à chuva e aos rios poderia ser vista como extremamente poderosa. Os dragões passaram a estar relacionados a diferentes corpos d'água, rios, lagos, mares e fontes. Existiam tradições sobre reis dragões. Esses seres eram associados ao controle das águas. Eram conhecidos como Longan. Cada um poderia estar relacionado a diferentes regiões e mares. Isso ajudava a explicar fenômenos naturais através de uma linguagem religiosa e mitológica. Se a chuva vinha, o dragão podia estar envolvido. Se uma tempestade surgia, sua presença podia ser lembrada. Se um rio transbordava,
O poder dessas criaturas também poderia ser invocado. Mas o dragão não estava ligado apenas à natureza. Ele também estava ligado ao poder político. Durante determinados períodos da história chinesa, o dragão tornou-se associado ao imperador. A imagem do dragão passou a representar a autoridade. O trono imperial era associado ao dragão. As roupas imperiais podiam apresentar dragões. Objetos ligados ao imperador podiam carregar essa imagem. E o número de garras do dragão podia até adquirir significado. O dragão de 5 garras tornou-se particularmente associado ao imperador. Assim, uma criatura que em outras culturas poderia ser um monstro, na China podia representar a própria autoridade do governante. E existe outra diferença importante. O dragão chinês não é simplesmente uma criatura boa. Ele também pode ser perigoso. Tempestades podem destruir plantações. Rios podem provocar enchentes. O mar pode destruir comunidades. Portanto, a criatura associada à água também carregava um enorme poder. Respeitar o dragão significava respeitar uma força que podia trazer benefícios, mas também destruição. Essa relação ajuda a explicar por que o dragão ocupou uma posição tão importante na cultura chinesa. Mas ele também passou a representar outras ideias: sabedoria, força, prosperidade, boa sorte e longevidade. Por isso, até hoje, o dragão permanece uma das imagens mais importantes da cultura chinesa. Mas existe uma pergunta interessante. Será que o dragão chinês e o dragão europeu possuem alguma origem comum? A resposta não é simples. Existem semelhanças. Ambos possuem corpos serpentinos. Ambos podem ser associados a forças sobrenaturais. Ambos podem aparecer relacionados à água ou ao céu. Mas suas funções culturais são muito diferentes. Na Europa, o dragão se tornou principalmente um adversário. Na China, ele poderia ser um aliado. Na Europa, o herói mata o dragão. Na China, o governante pode utilizar o dragão como símbolo de sua própria autoridade. Essa diferença mostra algo fundamental. O dragão não é uma criatura universal com uma única personalidade. Cada sociedade construiu seu próprio dragão. E existe ainda outro lugar onde encontraremos uma tradição diferente. No Japão, a influência chinesa chegaria até lá, mas seria adaptada às próprias tradições japonesas. Os dragões japoneses também estariam profundamente ligados à água, rios, lagos, mar e divindades aquáticas. Mas uma criatura em particular se tornaria famosa: Hyjin, o deus dragão do mar. Segundo a tradição japonesa, Hyjin governava um palácio submarino, e seu reino estaria relacionado às profundezas do oceano. Mais uma vez, o dragão aparece como senhor da água. Mas agora, estamos diante de outra cultura, outra religião, outra maneira de interpretar a criatura. Durante milhares de anos, seres humanos encontraram coisas que não conseguiam explicar: ossos enormes enterrados no chão, crânios estranhos, presas, dentes gigantes, animais desconhecidos, e criaturas que pareciam maiores e mais assustadoras do que qualquer coisa que uma pessoa comum estivesse acostumada a ver. Hoje, quando encontramos um fóssil, sabemos exatamente o que estamos olhando. Sabemos que existiram dinossauros. Sabemos que mamutes caminharam pela Terra. Sabemos que existiram répteis marinhos gigantes. Mas imagine viver milhares de anos atrás. Você encontra um enorme osso saindo do solo. Não existem livros de paleontologia. Não existem museus. Não existem fotografias. E ninguém sabe que animais viveram milhões de anos antes. O que você faria com aquele osso? Talvez surgisse uma história. Talvez aquele osso fosse atribuído a um gigante, a um monstro,
a um herói ou a um dragão. Essa possibilidade é frequentemente levantada quando se tenta explicar a origem dos mitos. Mas existe um problema. Não temos como afirmar que os primeiros dragões nasceram de fósseis. Não existe uma linha direta comprovada dizendo: este fóssil foi encontrado por este povo e deu origem a esta história. Em alguns casos, existem indícios interessantes. Em outros, é apenas uma hipótese. E isso é importante para a nossa história, porque os dragões não surgiram necessariamente de uma única fonte. Talvez diferentes elementos tenham contribuído para diferentes culturas. Na Europa, animais reais poderiam ajudar a alimentar histórias sobre criaturas monstruosas, grandes serpentes, crocodilos trazidos de regiões distantes, répteis desconhecidos e relatos exagerados de viajantes. Imagine alguém viajando para uma região distante e encontrando um crocodilo enorme. Para alguém que nunca havia visto aquele animal, a descrição poderia se transformar rapidamente. Uma criatura gigantesca, com dentes enormes, com escamas, capaz de matar um homem. Com o passar do tempo, a história poderia crescer, mas existe um animal que merece atenção especial: a serpente. Serpentes estão presentes em praticamente todos os continentes onde os seres humanos viveram e possuem características que naturalmente despertam medo. Movimentam-se silenciosamente. Não possuem pernas. Podem aparecer de repente. Algumas possuem veneno. Outras conseguem matar através da constrição. E algumas atingem tamanhos impressionantes. Para povos antigos, uma serpente muito grande poderia facilmente se tornar uma criatura extraordinária. E quanto maior a história, maior poderia ficar o animal. Uma cobra de alguns metros poderia se transformar em uma serpente gigantesca, depois em um monstro e, finalmente, em um dragão. Mas existe outra possibilidade. Crocodilos. Crocodilos possuem escamas, dentes enormes, caudas poderosas, vivem na água e podem permanecer quase completamente imóveis antes de atacar. Para quem observava de longe, um crocodilo poderia parecer uma criatura saída de uma história. E existe ainda outro elemento: grandes felinos. Leões e outros predadores poderiam contribuir para a aparência híbrida de algumas criaturas. Isso ajuda a explicar por que tantos monstros antigos parecem combinações de vários animais. A cabeça de um animal, o corpo de outro, as patas de outro e talvez asas acrescentadas pela imaginação. Mas então chegamos aos fósseis. E aqui a história fica realmente fascinante. Na China antiga, grandes ossos encontrados no solo foram frequentemente associados a ossos de dragão em tradições posteriores. Esses ossos chegaram a ser utilizados como materiais medicinais na tradição chinesa. Hoje sabemos que muitos desses materiais podiam ser fósseis. Mas isso não significa que os chineses tenham necessariamente inventado o dragão depois de encontrar dinossauros. As tradições sobre dragões são muito mais complexas e antigas. O que os fósseis podem ter feito é alimentar histórias que já existiam. E isso muda bastante a questão. Talvez não tenha sido. Encontraram um dinossauro e inventaram o dragão. Pode ter sido algo muito mais simples. Já existiam histórias sobre criaturas extraordinárias e descobertas inexplicáveis ajudaram essas histórias a ganhar novas formas. E então existe uma pergunta ainda maior. E os dinossauros? Seria possível que algum ser humano tivesse visto um deles? Não. Os dinossauros não aviários desapareceram cerca de 66 milhões de anos antes do surgimento dos seres humanos modernos.
Portanto, não houve encontros entre seres humanos e dinossauros não aviários vivos, mas seus fósseis permaneceram e permaneceriam enterrados por milhões de anos, esperando que alguém os encontrasse. Talvez essa seja uma das coisas mais fascinantes sobre os dragões. A humanidade criou histórias sobre criaturas que nunca existiram exatamente como eram descritas, enquanto, ao mesmo tempo, o planeta realmente havia sido habitado por criaturas muito mais estranhas do que a imaginação humana poderia inventar. Dinossauros, répteis marinhos gigantes, mamutes, crocodilianos enormes e serpentes pré-históricas gigantescas. Algumas dessas criaturas realmente existiram, mas nunca precisaram de asas, nunca precisaram cuspir fogo. E talvez justamente por isso, o dragão tenha se tornado tão poderoso como mito. Ele podia ser tudo aquilo que um animal real não podia ser. Podia voar, viver na água, cuspir fogo, ter várias cabeças, ser maior que uma montanha, guardar tesouros, ou até mesmo circundar o mundo. O dragão era limitado apenas pela imaginação de quem contava sua história, e essa imaginação continuou evoluindo. Na antiguidade, as criaturas eram diferentes. Na Idade Média, ganharam novas características. Na China, assumiram outra personalidade. No norte europeu, tornaram-se serpentes gigantescas e monstros ligados ao destino. E depois, uma nova transformação aconteceria. Os dragões deixariam de ser apenas criaturas das tradições antigas. Passariam para os livros, para os mapas, para as lendas medievais e, finalmente, para a literatura moderna. Durante milhares de anos, o dragão havia sido muitas coisas. Uma divindade, uma serpente monstruosa, uma força do caos, um guardião, um símbolo de poder, um inimigo dos deuses, um monstro enfrentado por heróis. Mas então, a humanidade começou a contar essas histórias de uma maneira diferente. Os mitos antigos passaram a ser registrados. Bestiários medievais começaram a reunir descrições de animais reais, de criaturas fantásticas. E o dragão ganhou cada vez mais espaço. Durante a Idade Média, livros sobre animais e criaturas extraordinárias descreviam dragões como se fossem parte do mundo natural. Não havia uma separação tão clara entre animal conhecido criatura lendária. Um autor podia falar sobre um leão, depois sobre um elefante e logo depois sobre um dragão, tudo no mesmo livro. Isso ajudou a manter a criatura viva na imaginação europeia. Mas o dragão continuava principalmente como um monstro. Ele precisava ser derrotado, até que a literatura começou a mudar essa relação. E uma das transformações mais importantes aconteceu com a literatura fantástica dos séculos XIX e XX. Autores começaram a olhar para os antigos mitos e perguntar: e se o dragão não fosse apenas um monstro? E se ele tivesse inteligência? E se pudesse falar? E se tivesse personalidade? E se fosse tão antigo quanto os próprios humanos? E se tivesse sua própria história? Essas perguntas mudariam tudo. Um dos autores mais importantes nesse processo foi J.R. Tolkien. Em suas obras, os dragões possuem inteligência. Eles falam, são manipuladores, são extremamente perigosos e possuem uma relação muito forte com a riqueza. Um dos exemplos mais famosos é Smaug. Smaug aparece em O Hobbit. Ele vive dentro da montanha solitária e guarda uma enorme quantidade de ouro. Mas Smaug não é simplesmente um animal. Ele conversa, raciocina, engana, provoca e demonstra uma enorme confiança em sua própria inteligência. Isso muda completamente a relação entre humano e dragão. O herói não enfrenta apenas uma fera. Enfrenta uma criatura inteligente. Uma criatura capaz de conversar, capaz de manipular
e capaz de compreender as fraquezas de quem está diante dela. Saul também recupera uma característica muito antiga: o tesouro. Desde Fafnir, a associação entre dragão e ouro já existia. Tolkien utiliza essa tradição, mas transforma o conceito em algo muito mais sofisticado. O dragão não apenas guarda o ouro, ele é quase parte daquele tesouro. Sua identidade está ligada à riqueza, e sua própria presença corrompe aqueles que desejam recuperá-la. Mas Tolkien não foi o único. Ao longo do século XX, a fantasia começou a transformar os dragões em criaturas cada vez mais variadas. Alguns eram inimigos, outros eram aliados. Alguns eram sábios, outros eram selvagens. Alguns eram capazes de falar, outros funcionavam quase como animais. E então, o cinema entrou nessa história. A capacidade de criar imagens em movimento mudou completamente a maneira como as pessoas imaginavam essas criaturas. Agora, o dragão podia voar diante dos nossos olhos, podia rugir, podia incendiar cidades, podia lutar contra cavaleiros, podia destruir exércitos. E os efeitos especiais permitiram que cada geração criasse uma nova versão. Depois vieram os jogos, RPGs, videogames, animações, cartas, séries. Os dragões começaram a possuir diferentes espécies, diferentes poderes, diferentes tamanhos, diferentes personalidades e até diferentes elementos: fogo, gelo, veneno, eletricidade, água, sombra. O dragão deixou de ser uma única criatura. Agora, era praticamente uma categoria inteira de criaturas. E talvez o exemplo mais curioso dessa transformação seja justamente o dragão que se torna amigo do ser humano. Uma ideia quase impossível quando pensamos nas histórias antigas. O monstro que deveria ser morto agora poderia ser domesticado, poderia proteger pessoas, poderia lutar ao lado de um herói, poderia até ser engraçado. É uma transformação gigantesca, mas existe algo que permaneceu, mesmo depois de milhares de anos. O dragão continua sendo associado ao extraordinário. Ele continua sendo maior do que os animais comuns. Continua possuindo características que nenhum animal reúne naturalmente. E continua representando algo que ultrapassa o mundo cotidiano. Talvez seja justamente por isso que ele nunca desapareceu. As civilizações mudaram, os impérios desapareceram, as religiões se transformaram, os livros mudaram, a tecnologia avançou, mas o dragão continuou, mudando de forma, mudando de personalidade, mudando de significado, mas permanecendo reconhecível. E existe uma última questão. Depois de tudo que vimos, por que justamente dragão? Porque essa criatura imaginária sobreviveu por milhares de anos, enquanto tantas outras desapareceram. Talvez porque o dragão consiga reunir quase todos os nossos maiores medos e desejos. O medo do desconhecido, o medo do fogo, o medo das profundezas, o fascínio pelas grandes criaturas, a riqueza, o poder, a destruição, a imortalidade, e até a esperança de encontrar algo extraordinário além do mundo que conhecemos. Se voltássemos milhares de anos no passado, seria impossível imaginar o dragão que conhecemos hoje. Não existiria uma imagem única. Na Mesopotâmia, encontraríamos criaturas ligadas aos deuses e ao caos. No Egito, uma serpente gigantesca enfrentaria o deus do sol. Na Grécia, serpentes monstruosas guardariam tesouros. No norte da Europa, uma serpente poderia envolver o próprio mundo. Na China, o dragão controlaria as águas e representaria poder. Na Europa medieval, seria o inimigo do cavaleiro. E então, a literatura moderna transformaria tudo novamente. O dragão passou a falar, a pensar, a negociar, a manipular, a proteger, a lutar ao lado dos humanos e até
a ser engraçado. Mas apesar de todas essas mudanças, algo permaneceu. O dragão continua sendo uma criatura que ultrapassa os limites do mundo natural. Ele reúne características de diferentes animais: corpo de serpente, garras, chifres, escamas, asas e, em muitas versões, fogo. É quase como se a humanidade tivesse pegado tudo aquilo que considerava poderoso no mundo animal e colocado em uma única criatura: a força de um predador, a velocidade de uma ave, a capacidade de uma serpente, a resistência de um réptil e a liberdade de voar. O resultado foi o dragão. Mas existe algo ainda mais interessante. O dragão mudou conforme as sociedades mudaram. Quando o mundo antigo precisava explicar o caos, o dragão podia representar o caos. Quando uma sociedade precisava explicar tempestades, o dragão podia controlar a chuva. Quando uma tradição religiosa precisava representar o mal, o dragão podia se tornar um inimigo. Quando escritores começaram a criar mundos fantásticos, o dragão podia se tornar um personagem. E quando a cultura moderna começou a buscar novas formas de entretenimento, o dragão se tornou praticamente qualquer coisa. Ele pode ser um vilão, um herói, um animal de estimação, um deus, um rei, um guerreiro, um guardião, ou simplesmente uma criatura lendária. E isso explica uma das razões pelas quais o dragão sobreviveu. Ele é extremamente adaptável. Cada geração pode reinventá-lo. E ainda assim, quando vemos uma criatura com asas, escamas, garras e uma enorme cauda, sabemos imediatamente o que estamos olhando: um dragão. Mas será que isso significa que os antigos acreditavam literalmente nessas criaturas? Nem sempre podemos responder. As sociedades antigas não possuíam uma única forma de separar mito, religião, tradição e observação do mundo. Para algumas pessoas, essas histórias poderiam fazer parte de sua visão religiosa do universo. Para outras, poderiam ser histórias tradicionais. Para outras, poderiam ser símbolos. E algumas poderiam simplesmente contar aquilo que haviam ouvido. Por isso, não podemos olhar para todos os povos antigos e dizer: eles acreditavam que dragões existiam exatamente como nós imaginamos hoje. Mas também não precisamos reduzir tudo. Era apenas uma história inventada. As histórias tinham significado. Elas explicavam o mundo, transmitiam valores, representavam perigos, explicavam fenômenos naturais, preservavam tradições e davam forma ao desconhecido. Talvez essa seja a verdadeira força dos dragões. Eles nunca precisaram existir como animais reais para exercer influência sobre pessoas reais. Impérios foram construídos, religiões mudaram, civilizações desapareceram, mas as histórias permaneceram. E milhares de anos depois, ainda contamos histórias sobre dragões. Hoje podemos vê-los em grandes produções cinematográficas, em séries, em livros, em jogos, em animações, em festas tradicionais, na cultura chinesa, na literatura fantástica e até em símbolos de empresas e instituições. O dragão conseguiu atravessar uma fronteira que poucas criaturas imaginárias conseguiram. A fronteira entre o mito antigo e a cultura moderna. Ele começou como uma criatura diferente em diferentes lugares e terminou como um símbolo reconhecido no mundo inteiro. Talvez nunca tenha existido um único dragão. Talvez tenham existido centenas de dragões. Cada povo criou o seu. Cada geração modificou o seu. Cada contador de histórias acrescentou alguma coisa. E talvez seja exatamente por isso que o dragão nunca morreu.
Porque quando uma história consegue sobreviver por milhares de anos, ela deixa de pertencer apenas ao povo que a criou. Ela passa a pertencer à humanidade. E talvez seja essa a verdadeira história dos dragões. Não a história de uma espécie escondida em cavernas. Não a história de animais que dominaram os céus. Mas a história de uma criatura que nunca precisou existir fisicamente para conquistar um lugar permanente na imaginação humana. Uma criatura que foi deusa, monstro, serpente, guardião, demônio, rei, herói e companheiro, tudo dependendo de quem estava contando a história. E depois de milhares de anos, ainda estamos contando da Mesopotâmia, a Grécia, da mitologia nórdica, a China, dos cavaleiros medievais, a fantasia moderna. Uma criatura atravessou milhares de anos, mudou de rosto, mudou de significado, mas nunca desapareceu. O dragão,